Presidente, o senhor mesmo disse, né? A gente nem precisa falar de números da espetacular manifestação do último domingo na Avenida Paulista. E eu queria perguntar para o senhor, a movimentação, a manifestação a favor do Brasil, da democracia, foi tão importante que foi noticiada aqui fora, nos Estados Unidos, né? Inclusive muitas celebridades israelenses tuitaram os vídeos das manifestações, mas a velha imprensa no Brasil não deu a devida importância ao tamanho, né, que foi a manifestação. Isso surpreendeu o senhor como a manifestação, a cobertura da manifestação pela imprensa brasileira? Ana Paula, eu acho que, de certa forma, a imprensa noticiou alguma coisa, como há pouco tempo eu não noticiava nada. Até o Fantástico fez uma boa matéria de aproximadamente 10 minutos. Quero fazer justiça aqui, apesar de renovar ao Globo, né, que eu estou à disposição para 1, 2, 3 horas ao vivo conversar com vocês. Pode ter certeza que você bater recorde de audiência. Então, capa de jornais mostraram algumas fotografias. Obviamente, se fosse a esquerda fazendo isso, seriam não apenas a capa inteira, né, várias páginas internas. Então, eles acabaram, basicamente, cedendo em alguma coisa, né? E, lógico, me surpreendeu, mesmo mostrando pouco, mas mostraram alguma coisa, eu acho que nos surpreendeu. E a própria imprensa, eu acho que eu estou vendo, eles estão acompanhando o que está acontecendo. O Brasil está afundando na economia. Se nós aí naufragarmos, a conta todo mundo vai pagar, inclusive o pessoal da imprensa que, hoje em dia, apoia o atual governo. Carlos Cauti, boa noite, feliz em estar ao seu lado. Sua pergunta a Bolsonaro. Prazer, minha Adriana, boa noite, mestre Augusto, boa noite, Piotr, boa noite, Ana, boa noite, presidente, e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Presidente, eu queria falar um pouco dos aspectos políticos dessa manifestação, porque tivemos 94 entre deputados e senadores e governadores, 4 governadores de partidos diferentes, republicanos, do PL, da União Brasil, tivemos também políticos do Partido Novo. Essa manifestação, na sua opinião, marca a união da direita contra essa deriva autoritária que foi a razão dessa manifestação no último domingo? É o ponto de começo de uma união da direita para as próximas eleições? Olha, encontrei alguns parlamentares ali, que não, obviamente não posso falar o nome, né? Mas se comportaram como isentos por ocasião das últimas eleições. E vieram conversar comigo do equívoco e entendem agora que realmente, se o Brasil tivesse continuado comigo, em especial para onde a economia apontava, estaria numa situação bastante tranquila, inclusive uma tranquilidade tocante à política externa do Brasil, que está sendo um desastre até o momento. Então esse sentimento ficou, obviamente os 4 governadores, faço questão de citar, né, o Zema, o Caiado, o Jorginho Melo e, que eu chamo agora de meu irmão, o Tarcísio, né? Foi muito boa a presença deles. Eu não vi a quantidade de senadores, mas devia ter uns 10. Então foi uma coisa que uniu a todos nós num sentimento de que temos que ter um norte. E esse norte é o respeito à Constituição, às leis, e em especial o respeito à participação popular nesses movimentos que acontecem pelo Brasil. Presidente, mais de 147 mil telas conosco, ou seja, a gente fala telas porque são muitas pessoas, provavelmente em frente, possivelmente em frente de cada uma dessas telas, e a Paulista, como no último domingo, lotada. Qual o recado que o senhor dá neste momento para essas pessoas todas que o acompanham, que gostam do senhor? Qual o tipo de apelo ou de esperança para quem está insatisfeito com o atual governo? Olha, eu conversei com pessoas que empenharam suas economias para vir aqui. São pessoas que vieram de vários pontos do Brasil e se sacrificaram muito para vir para esse evento. Eu as cumprimento, eu agradeço, não é por mim, não é pelo meu CPF, é por uma ideia, é por um Brasil que não pode trilhar um caminho das ditaduras que nós vemos acontecer pelo mundo. Dando exemplo mais claro para todos nós aqui, é a nossa Venezuela. Então eu cumprimento a todos vocês que participaram deste evento, né? Que não era por mim, era pelo nosso Estado Democrático de Direito, pela nossa liberdade e pelo futuro do nosso Brasil. Augusto. Acho que eu não te dei boa noite, né, Adriana? Então estou agora com mais ênfase ainda. Presidente, no seu pronunciamento, o senhor explicou o que é preciso fazer para que se decrete o estado de sítio. Eu pergunto, por que isso? E queria que o senhor repetisse
a explanação. Augusto, desde quando eu assumi, falava que eu ia dar um golpe. E eu joguei dentro das 4 linhas o tempo todo. Ninguém acha uma coisa minha fora das 4 linhas. Alguns até acham que eu devia me exceder em algum momento, né? Não fizemos isso. Golpe, até pela tua idade, você é testemunha que envolve conspirações, envolve articulações, um submundo, envolve gente de todos os poderes, da imprensa, com dinheiro, com tropa, né? E outras coisas a mais. Bem, nada disso se cogitou. Daí foram para o lado que eu iria dar um golpe via minutas. Primeiro foi uma minuta encontrada na casa do Anderson Torres. Seria uma minuta de estado de defesa. Depois falou-se também em artigo 142. Deixo claro que artigo 142, qualquer poder, qualquer um dos 3 poderes pode utilizar o artigo 142 quando ele notar que um outro poder está se excedendo. E agora que mais se fala na imprensa, né? Uma minuta do estado de sítio. Queria dar um golpe em cima disso. Primeiro, ninguém dá um golpe em cima de dispositivo constitucional. Não existe isso aí. Agora, como é que acontece o estado de sítio? São três momentos. Estado de guerra, o Brasil está entrando ou para entrar num conflito. Quando há algo de comoção nacional, ou quando o estado de defesa, que é o mais brando, não deu certo. Bem, aí então o presidente convoca os conselhos da República e da Defesa, o total de 15 pessoas, ali presente nesses 15 aí, ali é o presidente da Câmara, do Senado, líderes de minorias, ministros, né? Para você discutir se vai levar avante a decretação do estado de sítio ou não. A primeira resposta: não houve convocação dos conselhos, 0. Não foi dado o primeiro passo. E digo, claro, se porventura alguém convocar um dia estado de defesa ou sítio, ou o artigo 142, esse é um remédio previsto na Constituição. Bem, depois do presidente ouvir esses conselhos, que eles são consultivos, daí ele enviou uma mensagem para o parlamento pedindo autorização para decretar o estado de sítio. E o Congresso, uma vez autorizando, o presidente decreta o estado de sítio. E ele passa a ser responsável diretamente por todas as ações daquele momento. Bem, nada disso aconteceu, porque bate nessa tecla o tempo todo que eu queria dar um golpe utilizando o estado de sítio. É um absurdo, são narrativas que a gente não consegue entender. Como é que gente, assim, crítica à imprensa, que a imprensa não consegue entender isso daí e continua massificando, me acusando e praticamente me condenando publicamente de algo que não foi feito. E se falar, vamos supor que fosse um golpe, estado de sítio, quem daria o golpe, quem estaria dando o golpe seria o parlamento brasileiro, não o presidente, porque o parlamento é a última palavra no tocante à decretação desse estado de sítio. E outro? Presidente, ideias chegam muito. Eu queria que o senhor trouxesse um pouco da sua realidade quando o senhor esteve lá no Palácio do Planalto. Eu posso imaginar que muita gente vá ao presidente, mesmo assessores diretos, trazendo sugestão, ideias e tudo mais. Obviamente, sugestões e ideias. Sem a assinatura executiva do presidente, a determinação dele, nada avança. Isso acontece com muita frequência para tentar entender que, às vezes, ideias completamente estapafúrdias sequer vão adiante? Ô Piotr, olha só, você me acompanhou ao longo dos 4 anos, para cercadinho lá do Alvorada. Fiz o cercadinho agora lá de Mambucaba, né? E eu converso com todo mundo. Então, vê aquele figura de presidente que é acostumado a ver que só conversa com uma agenda marcada com as pessoas que ao interesse dele também atendê-las. Agora, brilhantes ideias, pessoas fantásticas, né? Pessoas simples, apresentadas. Outras, um absurdo, que você pega, conversa com a pessoa e depois dá uma resposta para ela, ou dá na hora aquela resposta ali que não tem como dar prosseguimento àquilo. Então é comum. Por exemplo, minhas andanças pelo Brasil, você já me viu muito no meio do povo. As pessoas sabem desse meu comportamento e tem aquela região do gradil onde eu passo, onde você passava, e o pessoal me entregava papéis. Obviamente eu não tinha como ter conhecimento. Eram dezenas e dezenas de papéis, de envelopes, de bilhetes que eu passava para trás, ficava com alguém ali do GSI, e depois tem um órgão embaixo ali da Câmara que tratava de redistribuir esses papéis para os ministérios. Era a orientação nossa, né? A pessoa analisava, olha, esse cabe